Hoje nós estamos aqui para fazer o que é certo. Como fazer o certo? Como descobrir o certo? Às vezes nós agimos erradamente, talvez pela ignorância, talvez pela teimosia, e quando nós acertamos, nós atribuímos a Deus. Quando nós erramos, nós atribuímos a nós mesmos, né? Nós erramos, eu errei. Deus nunca falha. Deus nunca falhou nos seus propósitos. E por que há tantas tragédias? Por que há tantas pessoas sofrendo? Por que tantas pessoas questionando? E eu quero ler um versículo com vocês nessa tarde e noite e tirar daqui 3 exemplos de como fazer as coisas certas. Não importa como você chegou aqui hoje, não importa como você está ouvindo essa mensagem agora na internet, o mais importante é daqui para frente. Nem tanto como nós chegamos, mas o que nós vamos fazer com o que nós vamos ouvir. Qual a decisão certa que nós vamos tomar diante da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia lá em Salmo 42, e eu quero ler com você o versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Em algumas versões, eu quero ler pelo menos 2 delas para a gente entender melhor o que a palavra do Senhor está dizendo. Tanto no versículo 5 como no versículo 11 do Salmo 42, nós encontramos a mesma pergunta, a mesma inquietude do salmista. E esse salmo foi composto com várias pessoas, mas ele toma para si a composição como se fosse uma só pessoa falando no singular. E ele fala: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. No versículo 11, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Deus, meu auxílio e Deus meu. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que assim está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Quantos de nós estamos assim perguntando a nós mesmos: por que eu estou tão assim aflito? Por que há tanta angústia dentro de mim? Por que há tantos rumores dentro de mim? Pai amado, nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Pedimos a graça, a misericórdia, o favor. A Tua palavra por si mesma, ela fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, naquelas inquietudes, naqueles dilemas dentro de nós, porque nós queremos fazer o que é certo. Às vezes nós nem sabemos. Às vezes a pessoa, Deus, procura um templo, procura um culto em busca de uma resposta. Ó Deus, esse é o nosso sentido, voltar para o Senhor. Talvez não sabemos como, por onde começar, mas nós pedimos a Tua graça, o Teu favor e as Tuas misericórdias. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Faça o que é certo. Nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, versículo 5 e versículo 11 do Salmo 42, nós encontramos 3 exemplos de como fazer a coisa certa. A primeira delas é fazer as perguntas certas. Às vezes nós erramos e queremos uma resposta, mas a pergunta foi errada. Às vezes nós esperamos uma resposta, mas a forma de perguntar talvez foi errada. E aí aquela resposta que nós obtivemos, ou foi uma resposta errada, porque nós não perguntamos assim, ou ela foi confusa, porque nós tínhamos uma outra expectativa de resposta. E o salmista aqui, ele fala exatamente: por que você está abatida, ó minha alma? Essa pergunta, ela remete para nós, dentro de nós. Eu não estou aqui agora conversando com ninguém. Ninguém aqui está ouvindo a minha queixa. Eu sozinho, eu dentro de mim, talvez, no meu sofrimento, nas minhas dores, ou talvez no meu tempo de oração, na minha devocional, eu começo a fazer perguntas ao meu Deus. E talvez eu pergunto para mim mesmo.
Talvez eu nem pergunto para Deus por que eu estou assim, por que eu estou tendo esse comportamento. Sabe aquele dia que você talvez não tem nenhum motivo e você está com o coração apertado, você está apreensivo, está angustiado, e você não tem motivo, você começa a perguntar, por que eu tenho esse sentimento, por que isso me persegue? Talvez você acorde de noite, o seu coração começa a bater mais forte, você talvez não tenha noção do que está acontecendo, você começa a fazer perguntas, talvez pela sua intuição, pelo seu discernimento, talvez pela sua curiosidade, você começa. Esse processo de fazer perguntas, nós temos, às vezes, perguntas erradas e perguntas certas. Mas se eu quero obter respostas certas, eu tenho que aprender a fazer perguntas corretas. Eu tenho que olhar para Deus e ver que Ele é a minha referência. Nós temos amigos, temos psicólogos, temos terapeutas, temos cônjuges, temos pais, temos pessoas de referência, mas tem momentos em que ninguém tem acesso ao nosso coração. Talvez só você e Deus sabe exatamente o que você está passando. E em uma grande parte, somente Deus sabe o que você está passando. Às vezes nós chegamos tão confundidos, tão confusos, que nós nem mesmo sabemos por que estamos agindo assim. Agora, nós temos perguntas erradas também. Eu fui atrás de perguntas na Bíblia. Encontrei o personagem, Jó, foi o homem que mais fez perguntas a Deus. Salomão foi o homem que mais deu resposta às coisas. Mas Jó foi a pessoa que mais perguntou a Deus sobre a sua vida. É incrível que muitas perguntas de Jó tinham sentido. Quando uma pessoa está machucada, está ferida, quando ela tem aquele sentimento de impotência, de uma injustiça, meus queridos, como saem perguntas erradas, baseado no meu sofrimento, baseado na minha experiência de frustração, saem tantas perguntas erradas. E Jó no capítulo 10, ele começa então a perguntar para Deus assim, por que eu nasci? Por que o Senhor permitiu joelhos? Como dizer, por que o Senhor permitiu parteiras para me tirar do ventre da minha mãe? Por que o Senhor me deu seios para que eu pudesse amamentar? Por que eu não morri antes de nascer? Perguntas erradas, baseado naquele momento de sofrimento. Às vezes nós fazemos perguntas erradas e talvez nós fazemos afirmações erradas, e quando nós fazemos afirmações erradas, geralmente no momento de dor são acusações. Aí nós olhamos para o nosso cônjuge, fazemos perguntas erradas para ele, e também fazemos afirmações erradas. Talvez se fosse num outro momento caberia, mas naquele momento de raiva, de dor, de angústia, de sofrimento, de vulnerabilidade, nós vemos num perigo. O nosso próprio organismo tem um instinto de perseverança, de sobrevivência, e eu começo a atacar, eu começo a fazer perguntas erradas, e toda vez que eu faço perguntas erradas, eu tenho respostas confusas. E todas as vezes que eu faço perguntas certas, eu tenho respostas esclarecedoras. Certa vez Jesus estava falando exatamente sobre isso, sobre a partida dele, a ida dele para a casa do Pai, e ele falou assim, não deixe o coração de vocês duvidosos, em dúvida, turvos, é como a água suja de barro, de lama, não deixe o coração de vocês confundido com estas coisas. Eu vou para a casa do meu Pai, e eu vou preparar moradas para vocês, e quando estiver preparado, eu voltarei e buscarei vocês outra vez, e vocês estarão comigo para sempre. E diante desse diálogo, Tomé pergunta, Senhor, para onde que o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. Pergunta certa. Aonde é o caminho? Nós não sabemos. Aí Jesus fala,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Respostas esclarecedoras, uma resposta precisa a uma pergunta assertiva. Agora, quando nós começamos a perguntar coisas que não têm sentido baseados no meu sofrimento, e olha, isso é muito comum. Isso nós não estamos aqui dizendo que nós fazemos perguntas certas o tempo todo, e quantas vezes nós fazemos perguntas erradas, e as perguntas tendem a nos levar mais ao erro. O nosso sentimento nos engana, nos confunde, nós vamos sempre ao erro e nunca vamos chegar ao ponto. É como você vai fazer um estudo bíblico, por exemplo, e você começa a fazer perguntas ao texto, e quanto mais pergunta ao texto que você faz, mais perguntas assertivas, mais resposta você tira do texto. Você vai ler o teu Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Como? Em que situação que Deus é o meu pastor? Aí você começa a tirar da sua própria experiência, uau! Quantas vezes o Senhor me pastoreou, quantas vezes o Senhor me cuidou, quantas vezes o Senhor me sustentou. Não é agora que o Senhor vai faltar comigo. Agora, se eu começo a perguntar, por exemplo, perguntas erradas: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou assim? Por que há tantas pessoas que fazem coisas erradas e estão melhor do que eu? E por que eu estou assim? Eu começo a fazer perguntas como Jó. E Jó começou a perguntar coisas desse tipo ao Senhor. Queridos, pare um pouco, não sei em que momento você está da tua vida. Faça um diagnóstico com você mesmo e fala assim: Senhor, por que a minha alma está tendo esses conflitos? Uma vez uma pessoa falando sobre gatilhos emocionais comigo, e aquilo entrou no meu coração, falei assim: cara, eu tenho essas mesmas reações nos mesmos determinados momentos da minha vida, com os mesmos erros. Uau! São gatilhos emocionais que disparam naquele momento errado, na hora errada, no momento errado, e sai o pior de mim na hora errada. E eu tenho que perguntar para mim: por que você reage assim? Vamos lá. Porque, alma, porque você está agitada dentro de mim? E aí você vai a Deus. Esse é o segundo exemplo que nós encontramos nesse texto de como fazer as coisas certas. É obter as respostas certas. Ninguém que faz uma pergunta certa quer obter uma resposta errada. É insano, é nécio. Quando você acerta na pergunta, você vai ouvir aquilo que é certo também. Certa vez eu estava aconselhando, se você está aqui, esse casalzinho está lindo, está aqui, não sei, de repente pode estar. Eu quero dizer que vocês foram assertivos naquele aconselhamento comigo. Eles chegaram e falaram assim: pastor, nossa vida está, nosso casamento está um caos. Nós estamos endividados, nós estamos brigando, nós estamos confusos, nós estamos irritados um com o outro, e nós não sabemos como resolver a nossa vida nesse momento. E eu comecei a perguntar para eles: o que vocês vão fazer? Quem vai pedir um aconselhamento quer uma resposta, é ou não é? Eu falei: o que vocês vão fazer? Eles falaram: pastor, não tem ideia do que nós vamos fazer. Aí eu mudei a pergunta: o que vocês fariam nesse caso? Aí eles começaram então a falar do que eles fariam. Nós faríamos isso, isso, isso. Aí eu perguntei: e como vocês vão fazer isso? Nós vamos fazer assim, assim, assim. Falei: amém, vamos orar então? Foi exatamente assim. Vamos orar então? A resposta veio. As melhores respostas são aquelas que saem de dentro de nós. Não aquilo que nós queremos ouvir. E aliás, nós estamos numa época no mundo tão rápido
de tanta comunicação, de tanta tecnologia, que nós não queremos perguntas, nós queremos respostas. E rápido. E nós somos assim, você vai entrar no aplicativo, em algum aplicativo, se não for intuitivo, você larga a mão. A coisa tem que ser mastigada hoje, a ponto que você entra aqui, já tem a resposta ali, tem que ser muito rápido. E nós estamos assim com a vida, nós não queremos mais dialogar, nós não queremos mais inquirir, nós não queremos saber o porquê que nós estamos reagindo assim, nós queremos a coisa fácil, rápida, e de preferência complacente, com as minhas necessidades, óbvio, com as minhas lutas, com as minhas inquietudes. O outro, ele vai buscar a dele, ele se vira. Então, meus queridos, nós temos que aprender a fazer perguntas certas, mas também nós precisamos obter respostas certas. E nesse caso a resposta é uma só. Independente, olha lá, independente se a tua pergunta foi errada, independente se a tua pergunta foi certa, pelo menos faça o que é certo. Obtenha uma resposta certa. Nesse caso, você fala assim, olha, eu coloco a minha esperança em Deus. Foi isso que o salmista falou para ele mesmo. Ninguém falou para ele, olha, vai lá, coloca a tua confiança em Deus, que às vezes você começa a falar muito para a pessoa, ela fala, você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece a minha dor. Como que você vai falar para eu esperar em Deus, se eu estou aqui, uma angústia, um desespero? O que se fala num velório? Quando você vai no velório, em que você vê o ciclo se fechando, você vê os filhos, ali tem os netos, tem os bisnetos, até tataranetos, e todo mundo fala assim, olha, a vozinha cumpriu, o vovô cumpriu o propósito dele, glória a Deus, está nos céus. Mas quando você vai no velório, e que você vê ali a mãe enterrando uma criança de 4 anos de idade, o que você vai falar para essa mãe? Que resposta você vai dar para ela? Ontem eu estava ouvindo aqui o pastor Bittencourt falando sobre feridas, e ele estava dando uma ilustração muito interessante. Uma ferida só se cura quando o outro lado da ferida também está ferido. Porque se aqui está ferido e o outro lado não está ferido, como que haverá cura? Somente quando você limpa aquela ferida e os dois estão feridos, você ata essas feridas, você sutura essas feridas, você cura. Então há uma união, há uma cura quando os dois lados estão feridos. Assim somos nós. Às vezes não precisa falar nada quando eu encontro uma pessoa que precisa de uma resposta ou está buscando. Talvez a minha presença ali talvez é o suficiente, porque aquilo que eu falar pode ser uma resposta errada. E nesse caso, o próprio salmista falou assim, eu colocarei a minha esperança em Deus. Por que você está abatido, a minha alma? Por que você perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ele falando para a sua alma. Alma, olha aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem o hábito de conversar com você mesmo? Pode levantar a mão. Louco aqui, só nós mesmos, né? Isso é salutar. Começa a conversar com você mesmo. Quantas vezes eu já pisei na bola e naquele momento eu começo a conversar comigo mesmo. Senhor Leandro, para com isso. Você está maluco? Como diz as minhas filhas, pai, isso vai dar ruim. Quando nós começamos a conversar com nós mesmos, nós começamos a falar, minha alma, espera aí, põe a tua esperança em Deus, resposta certa. Nós temos a tendência de colocar expectativas em pessoas. Nós começamos a colocar expectativas em estruturas. Pessoas falham,
estruturas se corrompem, dinheiro acaba. Agora, Deus, em outra versão, fala: Ele é o meu auxílio. Ele é o meu Salvador. Então, minha alma, aquieta, calma, põe a sua expectativa em Deus, ampara em Deus. Esta é a resposta certa. Não há outra. Todas as outras serão secundárias, elas vão se organizando, serão bem-vindas, mas em outro momento. A maioria dos aconselhamentos nós tratamos assim: o que você faria? Você já perguntou para Deus sobre isso? O que Deus falaria para você? Ela mesma começa a dar a resposta para ela mesma. Porque se eu começar a dar a resposta, não será a resposta certa para ela, pode ser a resposta certa para mim. Agora, quando a pessoa está muito confusa, aí você vai ajudando, fazendo as perguntas, até que ela possa trazer luz para ela, para a situação. Nesse sentido, meus queridos, a melhor resposta são aquelas que nós tratamos conosco mesmo. Quando nós buscamos, quando nós começamos a olhar para as nossas questões, os nossos dilemas, as nossas aflições, algumas delas têm ordem própria por causa do pecado, outras por causa de uma desorganização, de um erro, e outras simplesmente nós não teremos respostas. Você pode fazer perguntas para Deus, claro que você pode. Aliás, você deve fazer perguntas para Deus. Agora, de todas as perguntas que nós faremos a Deus, eu digo que todas elas nós teremos respostas. Talvez não como eu queira, talvez não no meu momento. Que resposta eu vou dar para uma mãe que perdeu o filho de 4 anos? Me fala, qual o propósito disso? Se nós somos criados para viver, crescer, ter uma vida abundante. Talvez eu só terei resposta quando eu estiver na glória, mas eu não ficarei sem resposta. Começa a perguntar a Deus, faça perguntas certas para Deus sobre a sua vida, sobre o que você está passando. Jó fez muitas perguntas. Se você olhar no capítulo 10 de Jó, você vai encontrar muitas. E eu fui identificando as perguntas de Jó, e ao momento que eu parei, falei assim: Jó tem razão em perguntar isso para Deus. Tem perguntas erradas, mas tem perguntas certas também que nós fazemos para Deus. E você pode perguntar, em algum momento você fala: Senhor, qual que é o propósito dessa pandemia? Aí você olha lá em Romanos capítulo 1, de versículo 18 em diante, você vai encontrar tantas coisas que o homem foi fazendo, foi buscando, foi considerando na sua inteligência, na sua necessidade, na sua ignorância, na sua soberba, no seu orgulho. E a palavra fala: por isso Deus os entregou a uma mente depravada, por isso Deus os entregou a uma mente de corrupção, de uma inteligência que vá para a destruição.
Eu pergunto, Deus tem a resposta para isso? Não, é o homem que é culpado de tudo isso. E Jó começa a fazer perguntas no capítulo 10. Deixa eu ver se eu acho algumas dessas perguntas que Jó fez. Em todo o capítulo 10 ele começa a perguntar. De repente ele começa a olhar para Deus e fala assim: Senhor, parece oportuno para o Senhor, parece bem que me oprimas e que rejeita as obras das minhas mãos e que o Senhor favoreça o ímpio? Olha a pergunta de Jó para Deus: Senhor, o Senhor tem prazer em me castigar e o Senhor abençoar aquele que faz coisa errada? Esse é o Senhor? Ele começa a perguntar para Deus: Deus, o Senhor tem um coração de homem, corrupto, enganador, perverso, mau? Olha as perguntas que Jó está fazendo para Deus, carregada de ódio, de raiva, de rancor, de injustiça. Há um conteúdo forte. O Senhor tem olhos de carne, coração de carne. Acaso o Senhor me vê como eu estou sofrendo? Chega um momento que Jó perde a morte e fala: Deus, afasta de mim um momento para que eu tenha alegria. Às vezes você não pede para Deus afastar de você, para você ter alegria. Você não fala isso. Mas com certeza você já pensou o seguinte: uau, todas as vezes que eu começo a buscar Deus, vem tantos problemas para mim. Isso eu tenho certeza que você já pensou. Eu fui com a Raquel fazer uma visita, depois a pessoa falou: pastor, depois o senhor veio aqui em casa, tantos problemas aconteceram comigo. Eu falei: misericórdia, essa irmã nunca mais vai convidar para ir na casa dela. Mas não deixa de ser uma pergunta inversa dessa. Por que eu comparo a presença de Deus? Quando eu busco a Deus, eu espero o quê? Eu espero prosperidade, eu espero bênção, eu espero saúde, e me sobrevém o quê? Provas. Mas ninguém é aprovado se não tem provas. É ou não é? Mas nós queremos a aprovação, mas nós fugimos das provas. Nós queremos o resultado, mas nós não passamos pelo processo. E aí, Deus ouve toda a queixa de Jó no capítulo 10 e vai. E Deus ouve os seus amigos queixando, tantos amigos falando coisas bobagem, tantos conselhos. Aliás, a minha esposa e eu estava atendendo uma pessoa outra semana agora, na outra, falando que ela foi num profissional, e esse profissional falou que ela deveria ter alguma experiência extraconjugal para aprovar o casamento dela. Se você ouvir alguma coisa nesse sentido para você ser feliz, como a minha filha falaria, vai dar ruim. E eu falei para a pessoa: você tem certeza que você está falando isso? Ela falou: exatamente isso. A minha pergunta, eu queria ser mais assertivo possível na pergunta para ela. E eu falei: você vai votar nela de novo? Eu não poderia perguntar outra coisa, sim ou não? Você votaria nela de novo? E Jó começa a fazer muitas perguntas para Deus, e Deus ouve com paciência, ouve. Aí quando chega lá no capítulo 38 de Jó, Deus resolve fazer algumas perguntas para Jó.
E todas as perguntas de Deus são certas. Deus não tem perguntas erradas. Deus não tem perguntas tolas. E ele começa a perguntar para Jó. E ele vai no capítulo 38, e vai no capítulo 39, e vai no capítulo até o 38 e 39, quando chega no 40, Jó se rende completamente ao Senhor. Você pode fazer muitas perguntas para Deus? Claro que pode. E se Deus falasse com você assim exatamente: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Uau! Quem é você para me questionar sobre o meu caráter? Porque às vezes nós queremos ser Deus. Você quer ser Deus? Deixa eu perguntar, quantas pessoas querem ser Deus aqui? Levanta a mão. Você quer ser Deus? Tem certeza que você quer ser Deus? Mas toda vez que eu julgo alguém, eu me coloco no lugar de Deus. Porque eu quero ser melhor que ela, eu tenho condição de julgá-la. E só Deus para fazer isso. E onde você estava quando eu fiz o fundamento, quando eu estabeleci o fundamento da terra? Quem pôs as medidas sobre ela? Sabe, queridos, acaso vocês começaram os seus dias, você deu ordem para alguma madrugada para se levantar? E ele fala o seguinte: quem estava na orla da terra? Olha só que coisa linda. Onde você estava? Mas de todas as perguntas que Deus faz para Jó, no capítulo 39, são as que mais entram no meu coração. Quando Deus pergunta para Jó o seguinte: você sabe o tempo em que as cabras montesas têm os seus filhos? Você cuida das corças quando elas dão as suas crias? Jó, você pode contar as estrelas dos céus? E Deus começa a fazer, leia, capítulo 38, capítulo 39 de Jó. Quantas perguntas que nós não poderíamos contar, ou respondê-las. Nenhuma delas. Acaso alguém sabe quando que as capivaras no Pantanal dão as suas crias? Ou acaso as capivaras não têm as suas contrações, não sentem as suas dores? Quem é que cuida no momento do parto dessas capivaras no Pantanal? Acaso não é Deus cuidando delas? Impressionante a sabedoria de Deus. E o mais impressionante é a comunicação da sabedoria de Deus para nós. Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, com toda a autonomia, grandeza e glória, Ele se dá o luxo, se complaz em responder às nossas perguntas. E aí Jó, no capítulo 40, resposta certa. E Jó fala o seguinte: então Jó respondeu e disse, primeira coisa que ele falou, olha só no versículo 3, versículo 4, sou indigno, que te responderei eu? Ponho a mão à minha boca,
uma vez farei e não replicarei. Aliás, 2 vezes não prosseguirei. Senhor, aqui eu me calo. Senhor, eu sou indigno de fazer qualquer perguntas ao Senhor. Aliás, Deus, eu não sou ninguém. Eu ponho a minha mão na boca, e aliás, eu ponho 2 vezes. E eu não vou prosseguir nesse caminho. Resposta certa. A melhor resposta que nós podemos dar a nós mesmos, aos nossos problemas, é aquietar e colocar a esperança em Deus, obtendo ou não respostas. Aqui eu quero, aqui eu espero. Tem uma piadinha que conta que um rapaz estava numa vigília, ele estava buscando a sua namorada. E ele falou: Deus, é hoje que o Senhor vai me dar minha namorada. E eu vou orar e, Senhor, o Senhor vai me responder. Senhor, e a primeira pessoa que eu olhar e que eu encarar é ela. Essa será a minha esposa, Senhor, por toda a vida. E ele orou, ele foi preparado. E quando ele olhou, não era aquela que ele queria. Ele voltou: Senhor, eu estou falando sério, Jesus. O Senhor está brincando comigo? Eu estou falando sério. Às vezes nós queremos respostas assim. Quantos de nós queremos uma resposta e fechamos o olho e abrimos a Bíblia assim, vamos ver o que a Bíblia fala. Queremos uma resposta assim instantânea. E tem aqueles ingênuos que começa a buscar passagem na internet e ora, e no outro dia recebe um monte de promoção. Deus ouviu as minhas orações. Quantas promoções chegou no meu e-mail? Tadinho, não entende nada de algoritmo, né? Meus queridos, você pode e deve perguntar as coisas para o Senhor. Pergunta aquilo que é certo. Nós encontramos aqui 3 exemplos de como fazer o certo. O primeiro, fazer perguntas certas. O segundo, respostas certas. Independente das perguntas, você fala para você mesmo: ponha a esperança, ponha a sua esperança em Deus. Espera nele, espera em Deus. E o terceiro exemplo é o motivo certo. Deus já falou com você uma e outra e outra. Qual é o motivo certo? O salmista fala assim exatamente: pois ainda o louvarei. Olha só o motivo. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Outra versão: pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Esse é o motivo pelo qual você vai seguir a sua vida. Esse é o motivo pelo qual você vai passar por esse processo das suas perguntas. Por que está abatida a minha alma? O salmista não entrou no mérito da questão. E era secundária, porque o principal é que Deus é o meu auxílio. Independente se eu vou passar 1 semana, 2, 1 mês, ou 10, ou 3 meses, ou 4, com esse problema, com essa situação, com essa aflição, não importa, pois assim ainda o louvarei. Ele é meu Deus, é o meu auxílio, é minha ajuda, é minha fortaleza. Não fica olhando para o problema. O motivo certo, se você olha no problema, ele vai crescer e vai te complicar. Olha para Deus, Ele é o meu auxílio, e foge do problema, foge daquele momento que te angustia, que te persegue. Vá a Deus, Ele é o teu auxílio.